Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini após a vitória do Vitória por 1-0 contra o Atlético de Alagoinhas, última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Atenção, edição. Sonora com o Thiago Carpini, técnico do Vitória. Vitória classificado, líder da Copa do Nordeste. O senhor atingiu a melhor marca de sua carreira, 18 jogos de invencibilidade. E eu queria uma avaliação, não só desse momento, mas também dessa classificação tranquila do Vitória no Campeonato Baiano. Bom, boa noite. Feliz por tudo que a gente tem conquistado aqui. É uma reconstrução e é um trabalho que se iniciou no ano passado, numa retomada bem difícil, bem complicada. Eu, particularmente, uma marca pessoal que eu fico muito feliz, né? Mas não é isso o nosso principal objetivo na temporada, não é isso que me apegue, não é isso que eu me apego. Na verdade, não foi tão tranquilo e tão fácil assim, né? Eu falo por diversas vezes que eu não quero ser repetitivo em algumas coisas, mas foi desafiador, né? Nós estamos aí com 13 jogos já na temporada, uma apresentação que começou no dia 8, estreia dia 11, uma pré-temporada muito desajustada, bem atropelada as coisas, a gente tendo que rodar o elenco, criar alternativas. Fizemos 13 jogos já nessa temporada entre Baiano e Copa do Nordeste e sequer conseguimos repetir uma escalação, mas por outro lado teve muita coisa boa, a gente conseguiu observar muitos atletas. Hoje foi uma dessas possibilidades de observar um pouco mais alguns atletas que era necessário para a gente poder ir tomando alguns caminhos. Então eu faço uma avaliação muito positiva. Acho que nós encontramos um caminho, uma equipe que é difícil de perder, competitiva, independente de quem joga, a gente tenta manter um padrão. Claro que isso sem tanto treino, sem tanto conjunto é difícil, mas à medida do possível as coisas têm acontecido. Eu fico muito feliz pela boa vontade, pela entrega dos atletas em tentar fazer aquilo que é proposto. Então o saldo é muito mais positivo que negativo. Como é que chega esse time para uma outra competição que também é muito complicada com o novo regulamento, né? Porque agora na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe fora de casa tem que vencer o jogo e o Vitória já vem de uma partida fora para outro jogo eliminatório e pesado. Como é que chega o Vitória para mais um jogo decisivo? Eu até brinquei com os atletas, né? Eu falei, nós tivemos esse período todo de preparação onde a derrota poderia acontecer, agora não pode, agora é mata-mata, então a gente chega bem, né? Não tem como dizer que é diferente, chega num melhor momento, né? São 18 jogos de invencibilidade, uma equipe que ainda não perdeu. Em algum momento essa derrota ela vai acontecer, que não seja nesses jogos, né, de agora semifinal de Baiano, de Copa do Brasil, jogo de mata-mata. Agora as coisas vão se afunilando, não nos permite alguns erros, eles sabem disso. Eu acho que o nosso adversário passa a ser nós mesmos agora, né? A gente manter o equilíbrio, os pés no chão, entender que apesar do bom momento, a gente tem muita coisa a melhorar, evoluir. Então acho que é serenidade, a maturidade coletiva e dentro disso as nossas capacidades individuais e a gente entender o que nós temos de melhor para fazer o jogo de terça-feira dentro dessas circunstâncias todas que você mencionou. Obrigado, professor. Muito bem, Carpini. Um jogo difícil. O Vitória saiu com um placar mínimo, mas você já imaginava essa dificuldade, uma equipe muito modificada, como você falou, já fez aquelas experiências que você queria fazer, mas o que vale são os 3 pontos e a classificação em primeiro lugar e a vantagem na semifinal. Sem dúvida, era o segundo objetivo, né? O primeiro objetivo dentro do Campeonato Baiano era a classificação, que eu acho que é um objetivo e uma obrigação. E dentro disso a gente buscar a primeira colocação e trazer essas decisões sempre que possível para o Barradão, para nossa casa, para o nosso território. Então a gente sabe que era muito importante vencer aqui hoje, pontuar, né? E como você mesmo mencionou, uma equipe totalmente modificada. Imaginávamos que nós sofreríamos pelo conjunto, dificuldade, uma equipe muito bem organizada, de capacidade muito individual de alguns atletas, que é a equipe do Atlético, classificou também bem pelos seus méritos, um gramado que, né, uma grama alta, pesada, então, e a gente vem nessa batida, né, de jogos e sequência, e não é só a questão física, porque muitos desses atletas não participaram do último jogo, mas tem a questão mental, viagem, deslocamento, tudo que envolve esses jogos, então eu acho que nós lideramos aí de ponta a ponta a competição, né? O saldo é muito positivo. Agora chega a fase de mata-mata, é um outro campeonato. O que nós fizemos para esse momento não serve para a semifinal. Então a gente precisa seguir nosso caminho evoluindo e vencendo. Uma equipe bastante modificada, mas alguns jogadores se destacaram. O Rato, por exemplo, vinha sendo muito criticado e ele, nesta partida contra o Atlético de Alagoinhas, ele buscou bastante o jogo, chegou a ajudar bastante o sistema defensivo. Como é que você vê essa atuação de Rato? E, além do Rato, quem mais que você viu ali que se destacou nesse jogo de hoje?
E isso foi um ponto bacana que você mencionou, né? Porque às vezes a gente cria uma expectativa muito grande do atleta e ele também cria uma expectativa de entregar tudo que ele é capaz de entregar. E às vezes essa expectativa, essa ansiedade de fazer acaba atrapalhando. E aí às vezes a gente tem a mania de, pô, não serve, não rendeu, início ruim. O final é mais importante que o início, é uma construção, a gente não desiste de ninguém. O Willian Oliveira começou o ano de uma maneira bem diferente como ele terminou, não tão bem, e hoje ele voltou a ser o Willian que nós esperávamos, e assim a gente vai tentando recuperar todos os atletas, e o Rato é um cara importantíssimo, veio para ser um pilar, ter uma capacidade técnica, já tem uma liderança dentro do vestiário, isso para nós é muito importante, o respeito do grupo, então eu fico feliz com a atuação dele, né? Outros atletas que a gente já imaginava, o Edu ali muito seguro, o Claudinho, como eu disse, um campo que não favoreceu muito o jogo do Claudinho, um extremo que incomodou muito e não permitiu que o Claudinho fizesse o que ele tem de melhor, essa parte ofensiva, Ricardo Hiller voltando depois de um período de lesão, Ronald voltando a participar, o Val entrando devagarzinho na sua melhor condição física, não só pelo gol, mas pela participação, então assim, teve bastante coisa boa, observar o Carlinhos também um pouco mais, né, às vezes a gente... Agora vão acontecer as comparações, que é natural. Pô, o Carlinhos é um pouco mais, né, menos mobilidade, característica. A gente precisa disso dentro do elenco. Um jogo vai ter aquele jogo que a bola vai passar toda hora, como foi o jogo que ele entrou e fez o gol e nos deu a vitória, que é um cara de presença de área. Não vamos esperar do Carlinhos o que o Janderson faz, o que o Fabrício faz, porque é outra característica. Mas dentro do que ele tem, ele vai entregar e foi importante ver ele um pouco mais hoje. Então, muita coisa boa. Emílio Pinto, da Itapuã FM. Carpini, Vitória líder geral do campeonato, 18 jogos de invencibilidade, vencendo mais um jogo fora de casa. Em relação ao goleiro Gabriel, não veio por opção sua? É uma opção minha, o Gabriel não treinou depois do jogo de Fortaleza, fez um trabalho mais específico com o Ferreira. A minha ideia até então, eu quis trazer justamente o Alexandre e o Lucas, porque eu tinha até pensado em dar mais um jogo para o Alexandre, mas uma equipe muito modificada, a dificuldade que era enfrentar uma equipe organizada como o Atlético fora de casa, eu achei que de repente não era o momento de expor o Alexandre a isso, e a gente de repente correu alguns riscos, já que nós sofreríamos defensivamente como foi, o Lucas é um cara que está mais acostumado com o processo, então foi mais uma questão minha de escolha, opção técnica, estratégia para o jogo de hoje. Thiago Reis, da TV Bahia. Terça-feira o Vitória estreia em mais uma competição. O jogo é fora de casa e mata-mata. Muda alguma coisa com a relação à mentalidade para a Copa do Brasil? Olha, vai ser um jogo muito parecido com que foi o jogo de Fortaleza, né? Fora de casa, que envolve uma carga psicológica, emocional. Um jogo onde nós precisamos minimizar os erros, as coisas não podem ser tão desajustadas, porque, como você disse, é uma competição de mata, mas manter o que nós temos mostrado durante todo esse início de trajetória desse grupo, né? Uma maturidade coletiva, uma organização e muita capacidade. Então acho que organizar bem o jogo, não correr tantos riscos, e a gente sem dúvida vai criar situações para tentar vencer a partida. O adversário, como eu disse, é difícil esses jogos, né? A gente tem pouca informação, o material que chegou para nós, então a gente vai sabendo ali algumas coisas, mas sem saber também o que esperar de postura do adversário. Tudo isso é muito desafiador, né? Em relação até esse regulamento da Copa do Brasil, eu sou a favor do mandante ter que vencer e o visitante também. Eu acho que deixa um jogo mais aberto, é legal, mas talvez como o visitante tem a obrigação de vencer, que seja também pelo menos na sua casa, né? Eu acho que ficou só ruim para quem visita, né? Nós temos o melhor ranking, nós vamos visitar os caras e temos que vencer o jogo. Então, mas enfim, não é só uma opinião, isso não vai mudar nada, só é a minha opinião, mas independente das circunstâncias, nós precisamos fazer um bom jogo e procurar avançar de fase, que está dentro do nosso planejamento. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Carpini, uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos jogos é a forma que os volantes estão se apresentando no campo de ataque. Isso tem sido convertido em gols marcados por eles de fora da área. No dia a dia, você adota isso como tarefa para eles nas partidas? Sem dúvida, todos os trabalhos que a gente faz de ajuste tático, principalmente quando a gente utiliza algum treino sem oponente, um 10-0 que a gente fala, eu uso muito essa infiltração, esse terceiro homem, principalmente dos corredores de dentro, e tem fluído bem, né? Mesmo porque a gente tem essa capacidade, então acho que tem que explorar o que os atletas têm de melhor. Em alguns momentos a gente pode ser que fique um pouco mais exposto, né? Em jogos aí circunstanciais aí de um nível de equilíbrio e de dificuldade maior, talvez a gente pense algo diferente, mas acho que essa liberdade vem em alguns jogos desde o ano passado, né? O Willian fazendo gols, esse ano também, agora o Val, o Baralhas, então
eles têm essa característica. A gente foi também buscar alguns atletas como o Baralhas que entregam isso para nós. Então a gente dá essa liberdade e trabalha movimentos dentro do jogo que eles possam aparecer às vezes como um terceiro homem, surpresa, e tá finalizando. Luiz Brito, do Tribuna da Bahia. Carpini, com essa vitória de hoje, você tem a série pelo Rubro Negro como a melhor da sua carreira, com 18 partidas invictas. O que essa marca para você representa? Satisfação, alegria pessoal, né, gratidão, porque foi um clube que apostou no meu trabalho, né? Eu saí do São Paulo num momento conturbado, eu também acreditei no projeto do Vitória, tive outras possibilidades de não estar aqui quando eu cheguei, depois momentos eu tive várias oportunidades de sair, e eu confio e acredito nesse projeto, então eu sou muito grato da maneira que eu fui e sou recebido hoje, respeito que eu tenho pelas pessoas da imprensa, pela torcida, o carinho que minha família recebeu em Salvador, na Bahia, e a gente está muito feliz. Quando a gente está muito feliz num lugar, a gente procura entregar o nosso melhor, mais que às vezes a gente não consiga, mas não falta empenho, e isso não vai seguir dessa mesma maneira, a gente tentando entregar o que a gente tiver de melhor, mas pessoalmente para mim isso é muito gratificante e aumenta ainda mais a minha responsabilidade, né, de continuar buscando alternativas para a vitória, fazendo com que os atletas acreditem no nosso trabalho, no que está sendo proposto. Então fico muito feliz e muita gratidão pelo Vitória, pela nossa torcida, pela maneira que nós somos e fomos recebidos aqui. Para finalizar, Gabriel Galindo, do canal Dinâmico. Carpini, Arcanjo mais uma vez foi providencial e fez o seu 4º jogo consecutivo como titular. Já podemos considerá-lo o dono da posição ou a disputa ainda segue aberta? Eu acho que a disputa segue em aberto. A cada jogo, claro que ele vem se firmando, é natural, mas o momento que a gente falha, a disputa encerrou. Como vai ser a reação dos outros, né? Do segundo goleiro, do terceiro goleiro, e assim serve para todas as posições. Eu acho que essa competitividade, essa disputa sempre em aberto, eleva o nosso nível, tira todo mundo da zona de conforto, que é uma coisa que eu procuro trabalhar e não aceito que isso aconteça no nosso dia a dia. Nós precisamos trabalhar. Hoje já foi virada a página, acabou o jogo de hoje. Amanhã de manhã, 9 horas, nós estamos dentro do campo para treinar, para trabalhar. Segunda-feira vamos treinar, já tem uma viagem, terça é decisão e a vida que segue, as coisas vão acontecendo. Eu falo muito que a seleção é natural, né? Cada um vai ocupando o seu espaço, então não dá para definir nada. Espero que essa disputa siga em aberta e nesse nível de excelência até dezembro. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini encerrada.